Olá, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos de volta trazendo hoje o 13º devocional da família. Devocional que traz o tema principal, famílias firmes na palavra de Deus. Durante todo o mês de maio, que é o mês da família, nós estamos a trazer o devocional da família. Hoje, sendo o 13º devocional, você que está me assistindo pela primeira vez já perdeu 12 devocionais que têm o objetivo de abençoar e edificar o teu relacionamento conjugal, bem como também familiar. Mas você que me assiste pela primeira vez, você pode assistir os demais devocionais que nós já colocamos no canal. É só fazer aí a tua inscrição. Depois de fazer a inscrição, você precisa ativar o sininho em todos para estar recebendo as notificações quando nós colocarmos um vídeo novo no canal. Depois você tomará duas atitudes importantes, que é deixar aí a tua curtida, o teu joinha, o teu like, como diz os que trabalham no YouTube, e o teu comentário. Muito bem, sem mais delonga, hoje nós estaremos trazendo o subtema Zelam pela unidade da igreja. Famílias firmes na palavra de Deus zelam pela unidade na igreja. Você, como membro de família, você tem zelado pela comunhão, pela unidade do corpo de Cristo? Ou muitas das vezes nós temos sido causadores de partidarismo, de discórdia, de desunião dentro da casa do Senhor? O versículo da palavra de Deus está na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3, verso 3 ao 4, que diz: porque ainda sois carnais, porque visto que há inveja, divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mudando? Esse é um esclarecimento, é uma pergunta que Paulo faz aos irmãos da igreja de Coríntios. Os irmãos estavam passando por uma situação muito grande no aspecto da divisão dentro do próprio corpo de Cristo. Hoje, quando falamos em igreja, na eclésia, a imagem que vem à nossa mente é o templo, quando na verdade não é tão somente o templo, mas essa imagem não é a ensinada pela palavra de Deus. Igreja é formada por pessoas, pelo esposo, pela esposa e pelos membros da família. Nós temos que entender que o templo é essencial porque é o lugar aonde Deus, o próprio Jesus, chamou de casa de oração. Mas o templo principal são cada um de nós, que somos chamados templo e morada do Espírito Santo de Deus. No texto, Paulo usa a expressão sois carnais. Ele estava falando com pessoas que viviam em família, pessoas que formavam a igreja em Corinto. Paulo está se direcionando a pessoas, as famílias que se congregavam na igreja de Corinto, né? Na igreja de Corinto havia o que de pior pode existir em uma igreja: a contenda, o partidarismo, a discórdia, a desunião, a fofoca, todo tipo de situações adversas, contrário àquilo que Deus quer para a igreja, estava acontecendo na igreja de Corinto. O motivo para tal divisão estava na carnalidade dos crentes de Corinto. Eles ainda não viviam, não eram famílias espirituais, ainda não eram famílias voltadas para o engrandecimento do nome do Senhor. Eles estavam vivendo na carnalidade. Era isso que Paulo estava dizendo àqueles que estavam criando partidarismo, criando discórdia dentro do próprio corpo de Cristo. Quando Paulo usa a expressão são carnais, está se referindo à abertura que os crentes daquela cidade davam ao pecado em suas vidas. Quando Paulo aqui está se referindo à carnalidade, ele estava se
colocando aqui, se direcionando aquelas pessoas que não viviam de acordo com os princípios da palavra de Deus e que deixavam que o mundo influenciasse ou continuasse influenciando em suas vidas. Uma manifestação do pecado era o partidarismo. Uns diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Apolo. Infelizmente, dentro da casa do Senhor, existem pessoas que dizem assim, eu não gosto muito da mensagem do pastor, eu gosto da mensagem do diácono, eu gosto da mensagem de fulano, de ciclano, e às vezes essas próprias pessoas, por saber disso, criam divisões dentro da casa do Senhor. E era o que estava acontecendo, não por parte de Paulo, não por parte de Apolo, mas por parte dos próprios membros da igreja. Os próprios membros da igreja estavam fazendo essa divisão, e muito embora eu entendo que nem Paulo nem Apolo estavam percebendo, entendendo do que estava acontecendo. Foi preciso alguém escrever para Paulo, dizendo, Paulo, dentro da igreja está acontecendo esse tipo de situação. Uns estão dizendo que estão do teu lado, outros estão dizendo que estão do lado de Apolo. Há uma divisão, há uma guerra, há uma briga dentro da própria igreja. Algumas pessoas e famílias eram do partido de Paulo e outras do partido de Apolo. Então preste bem atenção, existia várias divisões dentro da própria casa do Senhor, entre elas, uns estavam do lado de Paulo, outros estavam do lado de Apolo, né? Então havia esse partidarismo, havia essa discórdia, havia essa divisão, e Paulo está dizendo, se isso acontece, ter inveja, ter divisão, vós sois carnais, porque os homens carnal, eles andam desta forma, mas os homens espiritual, as famílias que andam espiritualmente, o esposo e a esposa e os filhos que andam de acordo com os princípios da palavra de Deus, eles não fazem, eles não criam divisão dentro da casa do Senhor. Ao contrário, eles lutam pela comunhão e pela unidade do corpo de Cristo, né? Paulo fomentava tal divisão, Apolo, né? Mas a natureza pecaminosa daqueles crentes criou tais divisões, ou seja, nem Paulo nem Apolo, eles concordavam com esse tipo de atitude. Tanto é que Paulo escreve dizendo, quem é Paulo? Quem é Apolo? Ou seja, alguém plantou, alguém regou, mas quem dá o crescimento é Deus, e alguém colhe. Então nem Paulo nem Apolo é nada, e sendo Deus tudo. Então Paulo poderia ter dito assim, não, se tem dentro da igreja alguém que está do meu lado, ó, que beleza, porque tem pessoas que é assim. Tem pessoas que dizem assim, por exemplo, se você é um grande pregador da palavra de Deus, às vezes prega mais do que o pastor, aí alguém chega para ti e diz, olha, tu é um pregador, tu prega melhor do que o pastor, e aí o espírito maligno se aproveita da carnalidade e você coloca na mente, realmente, eu prego melhor do que o pastor, e aí começa a criar divisões dentro da própria casa do Senhor, e Paulo não concordou com isso, muito embora algumas pessoas estivessem do lado dele, nem Apolo concordou com isso, muito embora algumas pessoas estivessem do lado do Apolo. Eles acreditavam que a igreja era um corpo e que não poderia haver esse tipo de divisão, nem quem era de Paulo, nem quem era de Apolo. Isso é interessante, nós temos muito cuidado. A igreja de Coríntio ficou conhecida como a igreja que trouxe muitas tristezas ao apóstolo Paulo. A igreja de Coríntios, ela desenvolveu os dons espirituais, os 9 dons espirituais, mas era uma igreja que mais trouxe problema para o apóstolo Paulo. E um dos maiores problemas é que muitos lá não queriam mais aceitar o apostolado do próprio apóstolo Paulo. Começaram a colocar em dúvida, porque pessoas dentro da própria igreja que estavam se infiltrando dentro da igreja, estavam colocando dúvida naquilo que o apóstolo Paulo era. Aplicação à vida é muito importante nós trazermos aqui. O que as famílias podem fazer hoje para que nas igrejas não se repitam os problemas que aconteceu em Coríntio? O que nós, como servo de Deus, famílias que vivemos de acordo com os princípios da palavra de Deus, podemos fazer para que não aconteça o que está acontecendo, o que aconteceu
na igreja de Corinto e que muitas das vezes está acontecendo dentro da nossa própria igreja. Nós somos o canal, nós somos aquele que estamos propagando esse tipo de situação, trazendo divisão para o corpo de Cristo. O que nós podemos fazer? É uma pergunta, né? Na questão do partidarismo. A resposta está no próprio texto de Paulo. Que resposta é essa? É levar o nível espiritual. É elevar o nível de espiritualidade das famílias, do esposo, da esposa e dos membros da família. É essa família ter compromisso com Deus, ler a palavra de Deus, se submeter ao Deus eterno, se submeter ao Deus que é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Porque a partir do momento que eu me submeto ao Senhor, eu não vou enveredar por esses caminhos do partidarismo, da discórdia, da desunião. Eu não vou causar isso dentro da minha própria igreja, dentro do meu próprio local, onde eu me congrego, onde eu aceitei Jesus como Salvador. Elevar um nível espiritual. Como afirmamos, o separatismo da igreja só ocorreu devido à carnalidade, ao baixo nível espiritual ou de espiritualidade dos crentes da igreja de Corinto. Eles viviam pela carne, eles não andavam pelo espírito. Todos nós somos sabedores que nós temos duas naturezas que vivem se guerreando dentro de nós: a natureza adâmica, caída e pecaminosa, e a natureza divina, que nós recebemos através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Qual é a natureza que você está alimentando? É a natureza pecaminosa, adâmica, ou a natureza divina? Se você alimenta uma dessas duas naturezas mais do que a outra, consequentemente ela vai se sobrepor. Se eu alimento a minha natureza carnal e pecaminosa e adâmica, consequentemente ela vai se sobrepor à natureza divina. Eu vou andar de acordo com aquilo que o mundo me norteia, o pecado, a iniquidade e o inimigo das nossas almas vão nos influenciar. Mas a partir do momento que eu alimento a natureza divina através do jejum, da oração, da meditação da palavra de Deus, muito embora nós não sejamos perfeitos, sejamos imperfeitos, mas buscamos a perfeição em Cristo Jesus, Jesus que é o carpinteiro que está nos moldando, nos preparando, nos fazendo um novo móvel ou um vaso de honra na casa do Senhor. Quando nós alimentamos a natureza divina, ela vai sobrepor a natureza pecaminosa, e aí eu vou deixar de ser um homem carnal para ser um homem espiritual. Eu vou deixar de viver pela carne e vou viver pelo Espírito, né? Então, se uma família deseja de verdade contribuir para que a sua igreja se mantenha unida, precisa fomentar a verdadeira e firme espiritualidade. Alimentar. É como se você tivesse dois leões dentro de você. Qual é o leão que você está alimentando? E no momento que os dois leões vão brigar, consequentemente, aquele que é mais bem alimentado, ele vai ganhar a guerra. Se você alimenta o leão da discórdia, da desunião, é o que vai acontecer. Mas se você alimenta o leão da tribo de Judá, que é Jesus na tua vida, com jejum, oração, meditação da palavra de Deus e se submetendo aos teus preceitos e mandamentos, ele vai sobrepor e vai vencer, certo? Bom, aqui é muito importante também nós colocarmos na família qualquer conversa que possa regar uma semente de separação da igreja deve ser banida, né? Infelizmente, em nossa caminhada cristã, observamos muitas igrejas que outrora eram fortes e atuantes e hoje são fracas porque sofreram várias divisões ao longo da história. E o que o inimigo tem mais criado dentro do corpo de Cristo é divisão. O próprio Jesus disse o quê? Que um reino dividido, uma família dividida não subsistirá. Uma igreja dividida, ela não subsistirá, ela vai ser um alvo fácil demais para que o inimigo venha destruir. Muitas igrejas começaram em união, em unidade,
cresceram, mas não atentaram, não foram vigilantes, não estavam apercebidos, os servos de Deus, na questão da unidade e da comunhão dentro da própria igreja. Infelizmente, tal divisão começa nas famílias. Tais divisão começa logo dentro de casa. O pai contra a mãe contra o pai, filho contra pai, pai contra a mãe, e aí os esposos se degradeiam, um fica brigando. Então, se há divisão dentro da própria família, essa divisão vai estar dentro da igreja, porque a igreja é composta de família. Só para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, famílias firmes na palavra de Deus não alimentam a ideia iniciativas que possam causar divisão na igreja. Quando você se reúne com a tua família, você procura passar ou falar mal de alguém, ou do pastor, ou de algum membro da igreja. No momento em que você está almoçando, no momento que você está conversando, seus filhos estão próximos de você, lembre-se que você é o primeiro professor dos teus filhos. Agora imagine, se você não dá exemplo dentro da tua própria casa, é uma pessoa que traz divisão no meio do povo de Deus, anda com fofoca, com partidarismo, com discórdia, com desunião, tu acha que teus filhos não vão ser da mesma forma? Então é um cuidado que nós precisamos ter como servo de Deus. Vamos propagar a paz, apaziguar a situação quando tiver irmão querendo discutir entre eles. Você seja um apaziguador, um homem que proporciona paz. Aonde você vê que alguém quer se dividir, quer semear a divisão no corpo de Cristo, você chega lá com o poder da palavra de Deus e neutraliza esse mal para a glória de Deus, e você vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado através da tua vida e através da vida das pessoas que estiver ao teu lado. Que Deus te abençoe e te proteja, em nome de Jesus.